famílias que temem ao Senhor são afligidas e atormentadas pelo pecado do mundo. 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. Uma escolha errada. Por uma escolha errada, Ló pagou um preço muito alto. O mesmo acontece com cada um de nós quando tomamos decisões erradas. Ló sempre andou com Abraão, homem de Deus. Saiu de Ur para Canaã com Abraão, conforme fala Gênesis capítulo 11, versículo 31. Era rico, conforme fala Gênesis, capítulo 13, versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Até que fez a pior escolha da sua vida, que foi de se separar de Abraão, conforme fala Gênesis, capítulo 13, versos 11 e 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Em momento algum, Ló consultou a Deus, conforme fala Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Isto é, a sua escolha foi puramente humana, baseada no que ele viu. Quantas vezes tomamos decisões da mesma maneira, só pelo que vemos? Já Abraão conversou com Deus, conforme fala Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Ló tomou a decisão de escolher. Já Abraão foi direcionado por Deus. Por uma decisão errada, apesar de viver uma vida justa diante de Deus, Ló foi afligido e atormentado pelo resto da sua vida. O que aconteceu com ele? Ele perdeu todos os seus bens, conforme fala Gênesis, capítulo 14, versos 11 e 12. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma. Mas Deus é misericordioso e usou Abraão, que devolveu tudo, conforme Gênesis capítulo 14, versículo 16, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Deus sempre é misericordioso, mas Ló continuou na sua escolha errada, vivendo em Sodoma. Deus novamente é misericordioso com Ló. Avisa Abraão da destruição definitiva de Sodoma. E este Abraão intercede por Ló, conforme fala Gênesis, capítulo 18, dos versos de 17 a 33. Nós aprendemos que suportamos as aflições desse mundo só porque existe pessoas orando por nós, que existe pessoas que nos amam, que cuidam de nós em oração. Mas nós vamos descobrir que não conseguimos salvar a nossa família, assim como Ló também não salvou a sua família. Em Gênesis, no capítulo 19,
versículo 1 fala que anjos vieram à sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E fala ainda, Gênesis capítulo 19, versículo 13. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. E aí nós vemos que Ló perde a sua família, perdeu os genros. Versículo de número 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Nós descobrimos ainda que eles estavam presos à cidade, ao pecado. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Diz o versículo 17 que ele escapou. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda Campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Mas nós vemos ainda no versículo 18 que ele questionou as ordens de Deus. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. E depois nós vemos que ele perdeu a sua mulher. Gênesis capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Perdeu a família por causa de uma escolha errada. Apesar de ser justo, não conseguiu salvar a sua família. Motivo: cada um é responsável por suas escolhas. Então, no dia de hoje, saiba que teremos aflições, que seremos atormentados nesse mundo, principalmente por causa de nossas escolhas erradas. Amém. Se esta mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com quem você ama. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa as nossas famílias. Guarde as nossas escolhas. Ensina-nos a ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Eloy, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São Miguel Paulista, localizada na rua Arlindo Colasso, número 85, no centro de São Miguel Paulista, São Paulo. E lembre-se, Deus no controle sempre.